Olá, Dr. Márcio, cirurgião plástico. Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu vejo muitos comentários na internet e pacientes me perguntando no consultório. Por que alguns médicos não aceitam colocar próteses muito grandes, proporcionalmente, e por que outros médicos colocam próteses grandes sem maiores problemas, e por que normalmente a maioria dos médicos indica uma prótese menor do que as pacientes acabam gostando ou que gostariam de colocar. Existem vários motivos. O primeiro motivo deles é o seguinte: é importante a gente entender que para o cirurgião plástico, para você colocar uma prótese de 200, 300 ou 400, não muda nada o nosso trabalho. A dificuldade técnica é a mesma, não muda nada, o tempo cirúrgico é o mesmo. Para a gente não faz diferença pessoalmente. Por que a gente indica uma coisa ou outra? A princípio não é questão de proporção, né? Porque na minha visão hoje as pessoas usam tatuagens, cabelos diferentes, muito alternativos em relação ao que se usava 10, 20 anos atrás. Então não é uma proporção de peito maior ou menor, é uma questão de gosto. Acho que não seria a principal fonte de indicação de uma prótese menor ou maior para paciente. Cada um tem um gosto, um desejo, e eu acho que isso tem que tentar ser respeitado no máximo das vezes possível. Então por que a gente, em geral, indica às vezes uma prótese menor do que o que a paciente às vezes vem com a ideia? Primeiro, chance de estria. Então a paciente, dependendo da avaliação do caso, a paciente pode ter uma propensão, né, uma chance de ter estria maior do que a amiga que colocou maior ou alguma coisa assim. Então, baseado na chance de estria, às vezes a gente tem uma indicação cirúrgica de uma prótese um pouco menor. Outro ponto seria a perda de sensibilidade. A gente sabe que quanto maior a prótese que a gente colocar, maior a chance de perder a sensibilidade. Lógico, tudo isso que eu estou falando é proporcional a cada caso, a avaliação de cada pele, de cada estrutura corporal, mas de uma maneira geral é assim que funciona. Então, quanto maior a prótese, mais a chance de perder a sensibilidade. E outro motivo seria um motivo de queda. Lógico, também dependendo muito da pele e da estrutura de cada paciente, mas a gente sabe que quanto maior a prótese mais pesada, mais a chance de cair, porque é maior peso sobre a pele da paciente, ou no músculo, ou seja, lá onde for. Próteses grandes caem mais do que próteses pequenas. É só a gente ver os casos a longo prazo que a gente vai ver que as próteses pequenas duram mais. Então, muito cirurgião baseado nisso acaba indicando uma prótese menor. Alguns fincam o pé dizendo que não vão operar colocando próteses maiores. Eu tenho uma postura um pouco diferente. Eu acredito, eu e outros cirurgiões, lógico, eu acredito que assim, é uma escolha pessoal, é uma escolha de risco pessoal. Tem gente que não liga para estria, tem gente que prefere arriscar um pouco mais a chance de ter estria para ter uma mama maior. Eu acho que o mais importante é assim, eu explico para meus pacientes os riscos, né, da avaliação que eu faço deles. Então, vamos dizer, eu digo para uma paciente que se ela colocar acima de, no caso dela, de 300 ou de 400, no caso dela eu acredito que vai dar muita estria e indico que ela coloque uma prótese um pouco menor. Se mesmo assim ela desejar colocar uma prótese grande, sabendo do risco de estria, ela vai assumir essa responsabilidade e eu coloco a prótese normalmente. Mas eu sempre faço uma orientação e mostro, né, os poréns e os porquês da gente querer uma prótese específica para cada paciente. E somos adultos, com base nas informações todas que a gente presta para o paciente, então a gente vai decidir em conjunto qual prótese que vai ser colocada. Um outro perigo também de colocação de próteses extremamente grandes, proporcionais à pele e à estrutura do paciente, é o risco de extrusão, que é quando a pele não aguenta fechar, né, com a prótese por trás e uma semana, duas depois acaba abrindo a cicatriz e a prótese sai para fora. É bastante raro, mas isso pode acontecer, principalmente no uso de próteses muito exageradas. Então fica aí a dica para vocês do porquê esse pensamento do cirurgião. A gente sempre quer o melhor para o nosso paciente, e nem sempre a proporção é o maior problema. Na verdade, na maioria dos casos, o último dos problemas é a proporção. É mais a questão da pele, das estrias, da extrusão e da durabilidade do resultado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço.